Olá para todos que acompanham o canal da Degrau Cultural no YouTube. Meu nome é Luiz Fernando Caldeira e é um grande prazer em estar aqui novamente trazendo mais um episódio do programa DC Entrevista. Hoje, nosso convidado é o presidente do Sindicato e da Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Vinícius Zanata. Vamos repercutir com ele o anúncio de um novo concurso para a área de apoio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que a reportagem da Degrau Cultural anunciou em primeira mão aqui no final de fevereiro. Vinícius Zanata falará sobre a importância do novo concurso, sobre a atual necessidade, de pessoal no quadro do MP e tudo mais que você quer saber sobre como é trabalhar no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Vinícius, muito obrigado pela sua participação aqui, de ter aceito o meu convite de participar do DC Entrevista. Obrigado, Luiz. Agradeço aí pelo espaço para poder falar com a sua audiência sobre o nosso concurso aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro, que é o grande concurso desse ano aí, certamente. Com certeza, é um dos concursos, sem dúvida nenhuma, mais aguardados aqui no estado do Rio de Janeiro. Com certeza vai reunir aí um grande número de inscritos. Mas antes da gente iniciar essa entrevista, eu quero aí pedir para você que nos assiste, já desde agora, dá o seu like nesse vídeo, caso goste dele. Compartilhe esse link também com todos os seus amigos e familiares que pretendem participar desse próximo concurso para a área de apoio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, aproveite também para se inscrever aqui no canal da Degrau Cultural, caso ainda não seja um inscrito. Dito isso, vamos agora então começar efetivamente a nossa entrevista aqui com o Vinícius. Vinícius, tendo em vista aí o prazo de validade da seleção, de 2019, que será encerrado no dia 25 de maio, o MP do Rio de Janeiro já anunciou que um novo concurso para a área de apoio já está em estudo e que o edital deve ser divulgado aí no segundo semestre deste ano. Como é que o sindicato, e a associação recebem essa notícia? Luiz, para a gente, o concurso do Ministério Público ele é fundamental, A gente aqui não tem condições de viver sem um concurso aberto, sem a possibilidade de ter convocações para novos servidores, porque nós trabalhamos aqui com um quadro bastante enxuto, As tarefas já estão bastante apertadas e a gente, quando tem aí uma perda de um colega que se aposenta ou por uma exoneração, a gente tem que repor imediatamente essas vagas. Então, o concurso do MP, inclusive, é muito conhecido por chamar muitas pessoas, não tem muito tempo para chamar, na verdade, em geral, assim que possível a gente já chama, Logo que tem as vacâncias, a gente vai juntando um número pequeno, às vezes chama 10, 15 pessoas. Então, para a gente é sempre uma satisfação ter novos colegas e poder trazer novos colegas, inclusive, para fazer o reforço do trabalho lá na atividade, porque quando um colega sai, a gente sabe que o trabalho fica dobrado lá no órgão. Então, para a gente, certamente, é uma ótima notícia. A gente já tem trabalhado, inclusive, com a administração, com o procurador-geral, para acelerar o quanto antes esse concurso, até, se for possível, até no primeiro semestre, já poder ter o edital na praça, e a gente vai trabalhar por isso. E é o que exatamente eu queria saber com você. Você falou que já tem mantido aí contatos com o procurador-geral, Você tem informações aí de como é que estão os preparativos desse concurso? Existe já, você tem alguma informação de quantas vagas devem ser oferecidas? Se o MP já iniciou aquele processo de contato com as bancas organizadoras? Se existe um mês previsto para a divulgação do edital? Você tem alguma informação a respeito disso, mesmo que seja de bastidores? Essa informação é de 1 milhão, Eles não revelam muito essas coisas, sabe que existe muita expectativa em relação a isso, mas, assim, no geral, a gente sabe que está bem encaminhado, O concurso realmente vai sair, isso não há dúvidas, e a gente espera que seja quanto antes. Agora, a quantidade de vagas, todas essas questões ainda vão ser definidas na verdade, até pelo o concurso que está valendo atualmente, Porque a gente sabe que é comum que no final do concurso se chame todas as vacâncias que tenham ali, e começa a se pensar o próximo concurso já com as vacâncias que vão ocorrer após o fechamento do concurso anterior. A gente tem um dado aqui no Ministério Público que é diferente de outros órgãos, que é o fato de a gente ter alguns cargos bloqueados por conta do regime de recuperação fiscal, Não sei se todos os colegas estão inteirados nesse tema, mas o Estado do Rio de Janeiro vive um regime de recuperação fiscal, e lá em 2020 houve um bloqueio de um número grande de cargos aqui no Ministério Público para fechar uma conta lá com o primeiro regime de recuperação fiscal. E hoje, assim, na verdade, desde lá para cá, a gente tem trabalhado os desbloqueios desses cargos, que, assim, quando acontecerem, e se de fato acontecer, a gente tem aí as notícias de que está avançando essa negociação, a gente vai ter uma liberação grande de vagas, principalmente para técnicos administrativos, que é o grande número de servidores aqui da casa, E se isso acontecer durante esse período de organização do novo concurso,
a gente vai ter um grande número aí de convocações nesse edital. Isso é uma das coisas que a gente mais deseja aqui. Temos uma conversa profícua aqui com o Procurador-Geral para que faça o desbloqueio o quanto antes, porque a gente sente muita falta desses cargos, né? São 4 anos de bloqueios e a gente tem aí essa dificuldade de, enfim, repor essas vagas, que eu acho que esse ano a gente vai conseguir resolver, espero que seja possível. Pô, show de bola, cara. Inclusive, não é só o Ministério Público que teve bloqueio, né, de cargos, foram vários órgãos, praticamente quase toda a estrutura, né, do Poder Executivo, Polícia Civil, entre o próprio TJ, se não me engano, também teve, entre outros órgãos, né, da administração. Mas legal, então, saber disso, que já estão negociações aí no sentido de desbloquear cargos. Agora, o Vinícius, assim, segundo o portal, né, da transparência do MP, dados de março apontam que o órgão tem 61 cargos vagos. Para técnico da área administrativa, 33. Para oficial, né, que é o antigo técnico de notificações intimatórias, né, são 3 cargos. Para analista da área administrativa seriam 6 cargos. E para analista da área processual, 19 cargos. É essa a mesma carência ou a situação é maior do que essa? Então, esses dados da transparência, eles também refletem esses bloqueios. Então, assim, só para a gente bater aqui o número, eu até fiz contabilizei aqui por cargo, como estamos bloqueados hoje, são 15 cargos de analista processual bloqueados, 5 de analista administrativo, 27 de técnicos e 2 de oficial. Então, se a gente for tirar esses cargos bloqueados dessa conta que você apresentou, a gente vai ver que o número é bem menor. Né? Então, por isso que a importância do desbloqueio dos cargos, que aí sim, esses cargos vão estar disponíveis para preenchimento, o que hoje não está. Estão lá na transparência como se estivessem disponíveis, mas eles não estão disponíveis para preenchimento. Então, perfeito. Então, na verdade, são 61 cargos vagos, já incluindo os que estão bloqueados. Então, sem estar bloqueado, você pode repetir, por favor, o número? São 15 de analistas processuais, 5 de analista administrativo, 27 de técnico administrativo e 2 de oficial. Daria aqui mais ou menos, né, uns 45 cargos bloqueados. 49, na verdade. 49. 61 é o que seria o total geral, que já inclui então, aí. O resto é o que está de fato disponível, né, para preenchimento. Legal. Então, sabe que a importância da gente ter o desbloqueio dos cargos. Assim, é uma luta importante que a gente tem tocado aqui e a pressão tem sido grande para que a gente desbloqueie o quanto antes. É uma vontade, inclusive, da administração do Ministério Público. Essa decisão veio de cima para baixo, né, veio do regime de operação fiscal para dentro do Ministério Público. Sim. E a insatisfação é grande com essa decisão até hoje. Então, a gente está aí na pressão para que a gente consiga o quanto antes desbloqueá-los. Show de bola. Agora, Vinícius, a informação, assim, o MP apenas falou que vai abrir novo concurso para área de apoio no segundo semestre. Mas você acha que o concurso vai trazer vagas para essas 4 carreiras? Ou você já tem essa confirmação que vão ser para as 4 carreiras? Sim. A gente sabe que sempre ter vaga para todos, pelo menos um. Mas a gente tem visto que, com o tempo, alguns cargos têm sido menos convocados do que outros. Né? Isso em especial acontece hoje com o oficial do Ministério Público, né, que esse curso inteiro teve um convocado, né, durante 4 anos, e analista processual também tem tido uma convocação menor do que, por exemplo, analista administrativo. Inclusive, durante o concurso, houve a transformação de alguns cargos de analista processual em analista administrativo por conta da demanda maior na área administrativa do que na área processual. Isso faz parte de algumas mudanças que aconteceram no Ministério Público nesse período. Né? Da pandemia para cá, a gente teve um aumento do teletrabalho, teve uma reorganização da força de trabalho a partir do teletrabalho, que acabou transformando alguns cargos menos necessários, né, do que outros. Óbvio, todos são importantes, todos são fundamentais para o Ministério Público, mas a necessidade prática, diária, ali acabou sendo menor. Né? Então, a reposição também acaba sendo menor a parti dessa reorganização do trabalho. Perfeito. O técnico administrativo sempre é o cargo com o maior número de vagas, que chama mais, até pelas necessidades realmente que o órgão tem. O analista da área administrativa costuma ser o segundo cargo com o maior número de convocações, seguido aí do analista da área judiciária e do oficial, que é o antigo técnico de notificações, né, e atos intimatórios. Mas, no entanto, você estima que os 4 cargos vão estar contemplados no concurso. Obviamente, sim, alguns com mais vagas e outros com menos. Perfeito? Muito legal. E me diz uma coisa, cara, existem aí também, a gente falou aí sobre a questão de cargos bloqueados, né, do déficit que existe hoje, né, mas existe também uma quantidade grande de servidores com idade para se aposentar a curto e médio prazo? Assim, a gente tem um mapeamento de que ainda tem bastante colegas se aposentando, né, e a gente aqui tinha, antigamente, o cargo de auxiliar, né, que era o cargo de nível fundamental, que hoje já não existe.
Então, toda vez que um colega que era de nível fundamental, que são os primórdios do Ministério Público, né, quando a gente começou a ter um quadro próprio, o Ministério Público era, antes da Constituição, um quadro ali do governo executivo, né, do Poder Executivo, e passou a ter independência a partir da Constituição de 88. Então, tinha ali um quadro muito de colegas de nível fundamental, que ainda estão na casa, só que esse cargo hoje já não é preenchido. Então, ele foi extinto. Toda vez que um colega que ocupa esse cargo se aposenta, ele é transformado num cargo de técnico administrativo. Então, hoje, a grande parte das aposentadorias são, inclusive, nesse cargo. Tá? Então, toda vez que eles se aposentam, vira um cargo, é um novo cargo de técnico que surge. E então, a maior demanda, né, acaba sendo exatamente para o cargo de técnico. Né? Então, a gente tem já essa noção de que tem, sim, a gente não tem como estimar quantas pessoas realmente estão, né, em aposentadoria, porque é um dado difícil. A gente poderia até tentar pelo abono permanência, né, que é um direito de quem já está na condição de se aposentar, só quem tem já preenche os requisitos da aposentadoria que pode requerir esse direito, mas não quer dizer que ele vai se aposentar, pode ficar, inclusive, até o final, a aposentadoria compulsória de 75 anos, né, recebendo o abono. Mas é um termômetro, né? Eu não tenho nem esse dado muito atualizado. Cheguei a pedir algum tempo atrás, tinha um número grande de pessoas recebendo abono permanência, mas não dá para dizer que eles vão realmente se aposentar. É uma questão voluntária mesmo do servidor. Mas a gente tem certeza que tem, sim. O quadro não é muito velho, né? Assim, muito antigo. Ele é um quadro novo, vamos dizer assim, em termos de idade, mas tem uns colegas mais antigos que estão já deixando a casa, né? Que foram lá os primórdios do Ministério Público. Mas não só auxiliares, também técnicos e analistas, também tem gente para se aposentar também, sim, né? Sim, um pouco menor, mas como eu disse, os principais são os auxiliares que estão cada vez mais se aposentando. Mas temos ainda o pessoal, antigamente o técnico, o analista processual, é um cargo antigo também, né? Veio logo depois na segunda fase do Ministério Público, e eles, inclusive, enfim, são também alguns que estão aposentando nesses períodos. O cargo mais recente é o analista administrativo, né? Que aí sim é uma novidade da última lei. Perfeito. Vinícius, você logo no início, né, você comentou que o Ministério Público tem um histórico, né, de chamar muitos aprovados, né, e isso é que eu queria tocar nessa questão agora, né, que desse concurso de 2009, que ainda está em validade, né, até 14 de março, que era a última atualização que tinha no site, 227 aprovados tinham sido convocados. 165 para técnico da área administrativa, 30 para analista da área administrativa, 31 para analista processual e não tinham chamado ainda para oficial, né? Você está otimista aí que muitas contratações, além das vagas que vão estar especificadas em edital, vão acontecer durante o prazo de validade da seleção? Então, inclusive, esse é o concurso que a gente chamou menos gente, né? A gente tem um histórico muito melhor se a gente pegar os concursos anteriores, né? Eu sou do concurso de 2011, 2012, fui chamado em 2012. No meu concurso, só de técnico, chamaram pelo menos 600 pessoas. Só que o que acontece? Aí, mais uma vez, a questão do regime de operação fiscal e quanto isso tem sido prejudicial ao Ministério Público e ao Serviço Público como um todo, né? A gente já não cria novos cargos no Ministério Público desde 2013. Né? A gente foi a última vez que se mandou uma lei do Ministério Público, né, para a Assembleia Legislativa, criando novos cargos, que aí sim a gente pode chamar mais pessoas do que aquelas que se aposentam, aquelas que acabam por demissão ou exoneração deixando a casa. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem tido nos últimos anos, né, não poder criar novos cargos, porque isso é uma das vedações que o regime de operação impôs, né, a todos os órgãos do Estado do Rio de Janeiro. Isso, então, tem impedido que a gente tenha convocações grandes, como antigamente, né? Antigamente tinha muito mais, até o concurso de 2016 foi grande também, o número de convocados, chegou a 400, alguma coisa assim. E o nosso, o último foi, né, aí falando especificamente de técnico, foi 168, que é um número pequeno. Já aumentou, então? Porque o último dado que eu tinha eram 165, então já aumentou para 168. Acho que teve convocação de 3 agora, recente. Deve ser a última leva de convocados que deve fechar esse concurso aí. Então, isso tem sido uma dificuldade muito grande, né, que a gente tem enfrentado aqui, não poder expandir, porque o Ministério Público tem atribuições sempre crescentes, né, a demanda da sociedade pelo Ministério Público, por áreas de atuação nova, é crescente, né, é constante, e a gente não tem tido capacidade de fazer frente a isso, por conta dessa limitação que nos tem sido imposta pelo regime de operação fiscal.
Ainda assim, o concurso é muito importante, ainda chama muita gente perto de outros. A gente não Exatamente. está vivendo, por exemplo, uma situação que acabou de acontecer no Tribunal de Justiça, onde o presidente do tribunal não renovou o concurso. Isso é impossível para o Ministério Público não ter renovação de concurso. A gente não enfrenta a situação que tem lá, né, que eles dizem que estão resolvendo com tecnologia. Nós não temos essa mesma situação aqui no Ministério Público. A gente tem que ter o concurso sempre presente, sempre aberto. Eu até falo para o procurador-geral que me preocupa muito o período que a gente vai ficar entre a convocação, né, o edital e as novas convocações, porque só esse período, como todos, já é um período de vacâncias, né, que tem vacâncias que a gente não vai ter possibilidade de repor essas vagas. Né? A gente só vai conseguir fazer a reposição quando aí sim homologar o concurso. Poder chamar. Então, esse período de 6, 7 meses, para a gente aqui é um terror, né? Porque são locais de trabalho que vão ficar super apertados, são dificuldades de substituição de colegas. Então, nosso concurso é certamente um dos que vai chamar constantemente, que vai ter aí todos os concurseiros aí vão ter essa realidade, vão ver que a convocação é constante e contínua. Inclusive, Vinícius, assim, o pessoal também não deve ficar preocupado, né, com a oferta que vai estar especificada em edital, né, exatamente por se chamar muitos aprovados, né? Por exemplo, esse mesmo último concurso que já tem mais de 220 aprovados, a oferta de vagas inicial foram 18. Ou seja, o tribunal já chamou 12 vezes mais o quantitativo de vagas que estavam em edital, né? Sim. O que é bastante atrativo. E olha que não se compara aos concursos anteriores, né? Que você mesmo falou, que chamava 600, 700. Muito. Mas ainda assim, chamou-se 12 vezes a oferta inicial. Pô, é difícil você ver um concurso que preenche 200 e poucas vagas hoje em dia, né? Você, em 4 anos, está preenchendo 220 vagas, até mais do que isso, né? Acho que esse é um ponto que o candidato não pode se preocupar, né? Com a oferta que vai estar em edital. O importante é saber que o MP tem um histórico de chamar muitos aprovados, né? Sempre que surge uma vaga nova, né? Por aposentadoria, né? Ou realmente, se for o caso, criação de cargo, que não vai ser um momento agora, né? Mas o MP está sempre convocando aprovados. Isso é muito legal. Não é isso? Perfeito. Eu, inclusive, assim, acho que a gente está num momento de rediscussão do regime de cooperação fiscal, né? Tem todo um movimento do governo do Estado para rever, né? E eu acho que, se isso acontecer, a gente certamente será um dos primeiros a mandar um projeto de lei para criar novos cargos aqui. Lógico, não posso confirmar isso, mas a todas as conversas que a gente tem aqui, todos reconhecem a necessidade, né, de ter a expansão do quadro, né? A gente hoje está no limite e precisamos ter a expansão do quadro o quanto antes, né? Mas a gente só pode fazer isso quando realmente for possível, legalmente possível, né? Hoje, infelizmente, não é. Você acredita também que o edital vai trazer um quantitativo maior de vagas para a carreira de técnico da área administrativa, né? Isso aí é praticamente certo, né? É um cargo que tem uma rotatividade também um pouco maior, porque esse colega que muitas vezes está aqui, aí quer fazer um concurso, outro concurso, então eles têm uma rotatividade, né? O cara passa às vezes para o TRF, para um concurso que paga um pouquinho melhor. Eu até, assim, devo dizer, em termos de carreira, que é bom fazer a conta direitinho, porque hoje, né, na União, tem muitos cargos que já não tem triênio, já não tem licença-prêmio, já não tem diversos benefícios que só o servidor estadual, no caso do Ministério Público, inclusive, que tem, Luiz, porque a gente sabe que tem muitos colegas que acham que, né, veem só a remuneração inicial e não olham toda a carreira, né, não vê toda a evolução da carreira, como funciona. Isso faz toda a diferença. Aqui nós temos uma das carreiras mais valorizadas do Estado do Rio de Janeiro, né, no Ministério Público. Se for pegar aí, né, inclusive, acho que a gente perde para o TCE, para cargos mais altos como delegado, auditor, mas tirando esse, certamente a gente está aí nos top 5 do Estado do Rio de Janeiro. Com certeza, a gente vai falar exatamente sobre essa questão da carreira já, e a gente já vai quase que entrar já nesse momento. Mas, assim, eu queria que, antes da gente destrinchar ali um pouquinho o plano de cargo, você falar dos benefícios que os servidores têm, eu queria que você falasse um pouquinho, Vinícius, sobre as atribuições dessas 4 carreiras. Eu sei que você é analista da área administrativa, né? Já está aí no tribunal, já no Ministério Público há 12 anos, né? Se não me engano, né? Você comentou comigo, né? Você é analista, obviamente você vai saber falar um pouco, talvez, melhor sobre o analista, mas eu queria que você tenha know-how para poder falar um pouquinho sobre o que faz um técnico da área administrativa, o que faz um oficial e o que faz também um analista processual. Vamos iniciar primeiro pelas carreiras de nível médio? Eu queria que você falasse primeiro do técnico da área administrativa, qual é o papel, a atribuição geral, né, dessa carreira, e também do oficial. E, na sequência, a gente fala do analista administrativo e do analista processual, beleza? Perfeito.
Então, o técnico administrativo ele tem uma função precípua, né, principal, de estar no órgão de execução, que a gente chama que são as promotorias de justiça, né, onde faz ali o atendimento às pessoas, né, a população como um todo, mas também faz o trâmite administrativo, o apoio administrativo ao promotor de justiça, né, e à promotoria de justiça. Então, todos os trabalhos de procedimentos que entram no Ministério Público, as ouvidorias, tudo isso passa pela a gente chama de secretaria, né, que é a secretaria do órgão, e é o técnico administrativo que está ali fazendo todo esse trâmite de documentos, de informação, de diligências, né, a gente abre vista para o promotor devolve para o servidor e cumpre ali uma diligência com o oficial, não sei onde, fazer... Então, toda essa parte de lançamento de informações nos nossos sistemas é feito pelo técnico administrativo, né, principalmente. Eu digo principalmente porque tem técnicos que estão na área administrativa lá do Procurador-Geral, então tem gente que faz, às vezes, até trabalho de assessoramento, mas, em geral, em regra, né, a gente tem o técnico administrativo nesse trabalho, tá? Sem prejuízo da possibilidade de, né, inclusive, durante a carreira, chegar a um outro trabalho, né, fazer um trabalho mais, inclusive, jurídico, um trabalho de assessoramento. A gente tem, inclusive, aqui no Ministério Público, a possibilidade de gratificar pessoas por esse trabalho, né, e que aí requer um pouco mais do conhecimento dele, né, que não é só um nível médio. Hoje em dia, inclusive, né, essa discussão do nível médio, nível superior, está se tomando outra forma, porque praticamente todas as pessoas que entram para o nível médio já têm, né, uma graduação, já tem. Nós aqui temos um claro exemplo disso, a maioria dos novos servidores são graduados, e então cada vez mais vai se trazer essa discussão sobre, né, assim como aconteceu lá atrás com o nível fundamental, né, e hoje em dia já não praticamente não existe concurso de nível fundamental, a gente vai ver que o nível técnico também vai cada vez ser repensado, né? Talvez fazer um concurso diretamente para nível superior, como inclusive acabou de acontecer aí, se não me engano, nos TRF, né, que aprovaram nível superior para todas as carreiras. Mas, de todo modo... Os tribunais federais, né, da União. Sim, sim. De todo modo, então, a carreira do técnico é muito vinculada à promotoria, tá? Em relação ao oficial, o oficial era o antigo técnico de notificações, né? A gente agora equiparou, de certa forma, o nome ao oficial de justiça, né? Que faz um trabalho ali. Ele é mais do que oficial de justiça, né? Ele é um oficial avaliador, ele faz outras tarefas, mas aqui no MP ele tem essa tarefa de levar as notificações do Ministério Público às pessoas que estão envolvidas em algum inquérito, às pessoas que estão envolvidas em algum procedimento extrajudicial do Ministério Público. Então, eles essa é a função principal, né? Então, por isso, inclusive, eles têm uma gratificação de deslocamento, né? Porque eles têm, muitas vezes, que rodar pelo Estado para fazer essas notificações, levar nos locais onde o promotor designa, né, uma notificação para se apresentar ao Ministério Público, para prestar algum tipo de depoimento. Então, tudo isso tem relação direta com o trabalho do oficial. O oficial fica lotado numa dos centros regionais do Ministério Público, né? O Ministério Público tem 15 descentralizações administrativas, que a gente chama, né, pelo todo o estado do Rio de Janeiro, e os oficiais estão exatamente nesses órgãos para pegar ali diversas comarcas em cada um desses centros regionais, né, e fazer essas notificações, levar a notificação oficial, né, do Ministério Público para as pessoas. Essa é a tarefa principal do oficial do Ministério Público. Aí, passando para... Posso passar? Vamos lá para nível superior agora. Analista administrativo. Analista administrativo, né? Que é o meu cargo. O analista administrativo é bastante coringa, assim, difícil dizer até o que é especificamente, mas é trabalhar na área administrativa, então não quer dizer nem que a gente não pegue direito, né? Porque aqui no Ministério Público, quando saem os concursos, em geral, eles são para 4 áreas, né? São administração, ciências contábeis, direito e... Acho que são 3, que são as formações exigidas para nível de analista administrativo. Eles pedem essas 3 formações em geral. Então, assim, a gente pode atuar tanto na assessoria jurídica, podemos atuar na área de contabilidade, na área de engenharia, tem colegas que são engenheiros, tem colegas que são economia também, são 4, administração, economia, ciências contábeis e direito. Então, a gente tem essas 4 áreas de atuação possíveis para o analista administrativo, né? E esses colegas atuam em diversas áreas, mas, em geral, na atividade meio do Ministério Público, né? Onde fica ali fazendo a tramitação de RH, fazendo a tramitação de processos nessas áreas que não tem necessariamente ligação com a atividade fim, né? Que é a parte que o Ministério Público atua perante a sociedade, na defesa da sociedade. A gente organiza o funcionamento do Ministério Público.
Já a analista processual, sim, aí é um cargo de analista que está diretamente vinculado à atividade fim do Ministério Público e especificamente no segundo grau, ou seja, todos os analistas processuais estão no segundo grau de atuação, ou seja, atuam diretamente com as câmaras, né, do Tribunal de Justiça, porque eles assessoram os procuradores de justiça, diferentemente lá do colega que é técnico, que está ali no apoio administrativo ao promotor de justiça. Tá? É importante dizer em relação a esses dois cargos de analista que a maioria deles estão lotados na capital. Né? Isso, inclusive, é uma coisa importante do nosso concurso, que o nosso concurso não é, em geral, regionalizado. Tá? Os últimos concursos não foram regionalizados. Isso quer dizer que quem faz o concurso, né, o Ministério Público, por exemplo, para técnico, pode ser jogado para qualquer lugar do Estado. Tá? Isso, inclusive, é um dos motivos que existe um pouco a rotatividade do órgão, né, no cargo, porque colegas, às vezes, são lotados em lugares muito distantes das suas famílias, dos seus locais, em geral, de convivência, e quando ele passa para um concurso onde o concurso ou é regionalizado ou é diretamente na capital, que é onde está a maioria das pessoas, ele às vezes abandona, até por uma perda de benefício, uma perda de remuneração, mas para poder ter essa convivência, essa vivência na capital, enfim, estar próximo dos familiares. Isso é um dado importante. A gente acha até difícil ter uma decisão sobre se é melhor ser regionalizado ou ser do jeito que é atualmente, mas isso é um dado para quem vai fazer o concurso, pode ir para qualquer lugar do Estado. Tá? Vinícius, até aproveitando que você tocou nessa questão, hoje o MP está presente na capital, obviamente, que geralmente a maior parte das vagas é para a capital, né? Mesmo para técnico e para oficial, que são cargos de nível médio, a maior parte geralmente é para a capital, correto? E o analista geralmente também é aqui na capital, correto? Também. Não, então, exatamente isso que não ocorre. Na verdade, quem entra de início no Ministério Público certamente vai estar fora da capital. O técnico de nível médio que ficam fora. Isso, só os analistas, em geral, estão na capital. Perfeito. E agora, isso é uma regra geral aqui, não está determinado em resolução de nada, mas isso já é uma prática da RH aqui do Ministério Público. Então legal. Geralmente ficam na capital, né, trabalhando aqui, fazendo o apoio administrativo, até porque as procuradorias, no caso dos analistas processuais, são todas aqui, e os técnicos, em geral, ficam fora da capital no início. Fora da capital. Perfeito. Com o tempo, eles vão se removendo e vão podendo chegar mais próximo aqui. Mas, no geral, eles ficam no interior. Tá? Isso é a prática mais comum aqui. Hoje, você diz só interior ou você diz também Grande Rio? Tipo Baixada Fluminense? Também. Perfeito. Assim, a gente pode falar em termos de Ministério Público, praticamente 80% dos órgãos são na região metropolitana. Tá? O interior concentra alguns órgãos, mas é um número muito menor. Entendi. Só que como a preferência para a movimentação dentro é de quem está mais tempo na casa, quando eles têm uma nova convocação, o cara que está lá em Angra vem para o Nova Iguaçu, entendeu? E o cara que vai entrar no concurso vai para Angra substituir. Entendi. Depois ele vai fazer o mesmo movimento. Com o tempo ele vai chegando mais próximo da capital. Em que cidades que o Ministério Público então, tem unidades, né, representativas além da capital? Você já citou aí Angra, provavelmente, né? Onde mais? São 15, a gente chama de centros regionais, né? São 15 CRAs, que a gente chama, são o nome técnico que a gente tem aqui. Eu não vou lembrar todos de cabeça, mas é Angra, Volta Redonda, Petrópolis, Teresópolis, capital, né? Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Cabo Frio, Campos, Itaperuna, Friburgo. Tá faltando alguma coisa? Não. Niterói, São Gonçalo? Niterói, São Gonçalo, sim, verdade. Maricá? Não, Maricá é de Niterói. Acho que é isso, eu não contei aqui certinho, mas é mais ou menos mas já isso. Tem aí uma boa, o pessoal já tem uma boa noção. Isso, quem puder, entra no site do Ministério Público, vai poder ver lá essa divisão mais claramente. Perfeito. São 15 locais de trabalho, 15 locais que concentram, né, os locais de trabalho. Não quer dizer que vai ficar em Angra, tá? Só para deixar claro. Sim. Isso não quer dizer que, por exemplo, Angra reúne comarcas no redor de Angra. Né? Então, Paraty está no CRAI de Angra, na regional de Angra. Mangaratiba está na regional de Angra. Entendeu? Ele pode ser lotado em Paraty, por exemplo. Entendi. Pode ser lotado em Mangaratiba. Só que a gente fala que ele estará no CRAI Angra, né? na regional de Angra. Perfeito. E pode ficar em qualquer lugar onde tem, né, uma sede do Ministério Público, pode ser lotado. Né? Não vai ser necessariamente nesses centros regionais. O centro regional concentra administrativamente essas comarcas, né? Mas ele pode estar em qualquer uma delas. Perfeito. Vinícius,
Segundo a assessoria de imprensa do Ministério Público, né, atualmente os vencimentos iniciais são de 5.853 para técnico e oficial, 9.534 para analista, né? Temos aí o auxílio alimentação de 1.450. Então, com isso, as remunerações passam a ser de 7.303,42 para técnico oficial e 10.984 para analista. Está correto? É isso mesmo? Tá perfeito, é isso aí. Perfeito. Você disse agora também há pouco que para o cargo de oficial, né, ele tem um auxílio locomoção, não é isso? Você sabe uma gratificação de locomoção. Você sabe qual é esse valor hoje em dia, não? Então, ela é variável, não posso te dizer o valor, porque ela depende de comprovação, né, de quanto você gasta no deslocamento. Você tem um limite, se eu não me engano, que é 20% da remuneração do cargo de técnico. Tá? Mas eu acho que não tem como dizer um valor fixo, né, porque depende de quanto você se desloca, no geral, para fazer essas notificações. Mas essa é uma gratificação de locomoção que não tem a ver com, digamos, auxílio transporte, vale transporte. Todos os funcionários também têm direito ao auxílio transporte, correto? Auxílio educação, não é isso? E auxílio saúde. Tem mais alguma coisa? Não, é isso. A gente tem umas gratificações internas aqui, né, para questão de desempenho, para questões de destaque, mas especificamente para todos é isso. Perfeito. Em relação ao auxílio educação, ele é pago para quem tem filhos até quantos anos? Até a idade de universidade, né? Então, até 24 anos para quem tem filho de universidade, quem não tiver filho na universidade será até 18. E ele é pago até 3 dependentes, tá? Então, muito se você tiver 3 filhos, você vai receber pelos 3 filhos. Você sabe qual é o valor do auxílio educação? Auxílio educação é R$ 1.200. R$ 1.200, valor de até 3 filhos, ou seja, né? Você pode pagar aí. R$ 3.600 de. Né, exatamente. Por filho, né? Não dá para somar tudo é por cada filho. Por cada filho, legal. Você também tinha dito sobre algumas vantagens, né, que o servidor estadual, especificamente do Ministério Público, tem. Né, que você falou, se eu não me engano, é anuênio, não é isso? Você pode citar quais são? Então, a gente tem um debate que desde a reforma de 2021, né, não sei se os colegas acompanharam, teve uma reforma que, em tese, acabou com os triênios para os novos concursos, né, do Estado. Só que nós temos um entendimento diferente aqui, porque a lei que terminou com esses triênios, que foi aprovada lá em 2021, em tese, tá? Estou falando aqui tudo em tese, porque isso ainda não foi aferido na prática, em tese só funciona para os servidores do Executivo. Os servidores do Ministério Público têm, em lei própria, a previsão dos triênios. Tá? Isso nos resguarda, assim como o Tribunal de Justiça, inclusive, né? Isso nos resguarda dessa lei que, em tese, acabou apenas para o Executivo. Tá? Então, por isso que eu disse que é importante fazer essa verificação de carreira por carreira, olhando, né, especificamente tudo que a compõe, porque para a gente, né, no nosso entendimento, e eu acho que isso vai prevalecer, né, com o novo concurso, os colegas que são servidores do Estado, que vão entrar nesses novos concursos, continuarão a ter triênios no Ministério Público. Não teriam se tivesse passado por um concurso do Executivo, mas continuarão a ter, porque a nossa interpretação jurídica é de que a gente está ressalvado por uma lei nossa, né? O nosso plano de cargos prevê o triênio. Então, a gente não entraria na regra geral ali de quem acabou perdendo esse direito, que foi uma perda lastimável para os servidores estaduais, era uma das formas de remuneração importante, né? Hoje, a gente aqui na carreira sabe que com mais ou menos 18 anos, a gente chega no final da nossa carreira e o que nos resta em termos de tempo de serviço para conseguir progredindo é o próprio triênio, né, que ele chega a 60% do valor da remuneração. Né, isso demora mais ou menos uns 30 anos para acontecer. Mas a gente consegue chegar lá no limite, a isso, 60%. E para quem perdeu isso, acabou sendo uma grande perda, né, de termos de remuneração. Imagina professores, colegas que fazem trabalho fundamental para o nosso serviço público, né, para a prestação de serviço público, se sentiram completamente desprestigiados e desvalorizados pela essa perda. Sem dúvida. Vamos falar aqui um pouquinho já do pós-concurso, né? Depois que a pessoa passa no concurso, ela é chamada para tomar posse. Esse servidor ele passa por um processo de ambientação, de treinamento, antes de iniciar suas atividades? Sim, eles são convocados, né, e vêm aqui até a capital fazer uma primeira apresentação. Hoje, essa ambientação, né, que a gente tem, ela está sendo feita em modo híbrido,
né? Parte ela é uma apresentação ao vivo, né? Com colegas realmente presencial, e outra é a parte filmada, gravada, são aulas mais ou menos padronizadas, né? Que são explicações, coisas mais técnicas, mas que são fáceis de entender, então eles foram feitas de forma gravada. Tá? Mas eles são muito bem recebidos. Nós, inclusive, recebemos todos os colegas que chegam aqui. A gente faz um almoço agora, desde os últimos anos para cá. Eu chamo todos para um almoço, a gente leva eles para almoçar ali perto do Ministério Público, para conversar, para quebrar gelo. E fazemos essa recepção de todos eles para que também conheçam um pouco mais o Ministério Público a partir do nosso olhar, né, de servidor, não só a partir da própria da instituição. Né? E a gente, inclusive, nesse curso de ambientação, temos uma apresentação do sindicato, da associação, para apresentar o nosso trabalho. Hoje, Luiz, a gente tem tanta proximidade com os aprovados que a gente criou um dos grupos que são do Facebook, né, de aprovados, e depois levamos esse grupo junto com os colegas para o WhatsApp, e eu converso todos eles lá. Né? A gente tem uma relação de muita proximidade, porque esse concurso, inclusive, foi um concurso crítico um pouco, porque a gente teve algumas paradas de convocações por conta de algumas leis que tiveram, né, proibiram convocação. Pandemia, né? Pandemia, tudo isso ficou bastante nebuloso, né, durante algum tempo. E eu estava lá tentando, né, passando informações internas mesmo, né, que a gente obtinha aqui em relação ao concurso, porque é do nosso trabalho, né, saber que novos colegas vão entrar e vão poder fortalecer o quadro. Então, essa proximidade, a gente vai certamente fazer isso também nesse concurso, né, para que a gente possa ter essa proximidade com os colegas, fazer o controle das convocações, ver se está tudo ocorrendo direitinho, porque é do total nosso interesse que novos colegas entrem, que os concursos aconteçam, porque a gente tem cada vez mais visto assim, um pouco a precarização do serviço público. Né? A gente vê outras formas de trabalho que não são o concurso sendo impostas, de certa forma. Né? Coisas como residente, coisas como aumentando muito o número de estagiários, fazendo formas de compensar o servidor, né? que é o fato, né? Que é realmente o de direito lá no serviço público, quem está ali prestando apoio à sociedade. Então, cada vez mais a gente tem aí esse apoio, essa determinação em defesa do concurso público. Ainda também nessa questão de pós-concurso, né? Acabou o concurso, vai chamar os aprovados. Por exemplo, o setor de gestão de pessoas do Ministério Público, ele leva em consideração o currículo do aprovado antes de decidir onde ele vai ser lotado. Assim, costumam fazer algum tipo de entrevista com esse aprovado, né, antes de tomar posse? Como é que funciona isso? Então, existe sim, o nosso RH tem esse mapeamento. Porém, de fato, assim, ele não vai ser aproveitado a partir da sua formação, né? Principalmente do cargo de técnico, né? Como eu disse, tem muita gente que tem formação para além, né, do cargo de técnico, às vezes passa no concurso técnico, mas tem uma graduação, às vezes é um engenheiro, um arquiteto. Como a gente tem uma demanda de trabalho nesses órgãos que eu falei, de atendimento às pessoas, de apoio administrativo às promotorias, acaba que ele não é aproveitado como deveria. Né? O ideal seria que cada um fosse, né, encaixado na sua profissão, né, na sua formação como um todo. Mas, infelizmente, não é possível acontecer, né, por conta dessa questão de, temos que botar as pessoas para trabalhar no local onde está demandando, né, e não necessariamente onde ele faria um trabalho melhor. Né? Isso é uma pena até para a gente, porque temos muitos colegas muito bons aqui que, às vezes, têm que fazer um trabalho mais burocrático, poderiam fazer um trabalho mais intelectual. Só que é da natureza do órgão ter e garantir o atendimento a público, por exemplo, ter e garantir o processamento dos nossos procedimentos internos. E isso tem que ser feito por alguém. Né? Se a gente for olhar pela formação, talvez cada vez menos a gente vai ter uma pessoa com essa formação, com uma formação menor do que essa que é necessária. Né? Às vezes o cara é um economista, é um engenheiro, e o ideal seria aproveitá-lo nessas áreas, mas infelizmente a gente não consegue fazer esse aproveitamento por conta da demanda de fato que existe nesses órgãos, que não tem necessariamente uma formação, a necessidade da formação que ele tem. Né? Perfeito. Em relação à carga de trabalho, são 40 horas semanais, no entanto, tem uma flexibilidade aí no seu cumprimento, todo mundo entra e sai no mesmo horário. Como é que funciona isso no MP? Não, então, o Ministério Público é um dos pioneiros, né, em questão de teletrabalho, e hoje permanece como um dos principais órgãos com uma política de teletrabalho ativa. Né? A gente aqui tem hoje um regime híbrido praticamente 90% dos órgãos, ou seja, muitos colegas vão ter possibilidade de trabalhar um dia no presencial, no outro ficar em casa, no presencial, ficar em casa trabalhando, né? Não é ficar em casa.
prestando assessoramento ao órgão, prestando apoio aos colegas que estão no presencial naquele dia, né? Faz-se um revezamento entre colegas e que é possível e permite que a gente possa fazer o trabalho de casa, né? Porque boa parte dos nossos órgãos já estão digitalizados, né? A pandemia acelerou muito isso, muitos procedimentos já são digitalizados, nossos sistemas são digitalizados. Então, para quem tem interesse, né, isso é hoje um dado real do mercado de trabalho, né, cada vez mais a gente ter a possibilidade do híbrido, aqui no Ministério Público isso já é consolidado. Inclusive, essa semana a gente teve aí a publicação dos novos editais de teletrabalho, que vai ficar mais ou menos nessa média de 2 vezes presencial por semana. Tá? Então, isso é uma realidade bem dada aqui para quem tem interesse, né? Muitas vezes tem dificuldade de ter que ir todo dia no presencial, ou às vezes mora longe. Isso aí é tranquilo. No caso dos analistas processuais, como um todo, por exemplo, são praticamente full-time em teletrabalho. Tá? Eles podem escalar praticamente 2 vezes por ano no presencial. A gente sabe que tem pessoas que moram até fora do nosso estado. Mas isso, obviamente, assim, cada vez a pessoa tem que entrar no órgão, tem que primeiro se ambientar, não vai chegar e já vai, né? Assim, a gente também preza um pouco pelo contato físico, né? Pelo relacionamento interpessoal. Né? Eu ia até perguntar isso, assim, deve ter regra para poder aderir ao trabalho híbrido. Geralmente, mas é possível aderir ao trabalho híbrido antes do fim do estágio probatório? Sim. É possível. Não tem nenhuma relação, pode ficar tranquilo, é só chegar com o tempo, com a confiança da chefia, vendo que o trabalho funciona bem, vai entrar e vai ficar bem tranquilo. Mas em termos de trabalho presencial especificamente, né? Porque a pessoa vai ter que fazer pelo menos 2 vezes na semana. E quem está chegando, talvez, no começo vai ser só trabalho presencial. Esse horário de trabalho, ele é flexível ou todo mundo cumpre o mesmo horário lá? Não, a gente tem uma flexibilidade, mas sempre assim, garantindo o atendimento ao público. Né? Então, a gente tem banco de horas, por exemplo, a gente tem algumas formas de flexibilização da jornada, onde você pode sair um pouco mais cedo, depois compensar, né? Tudo aqui na forma das nossas resoluções, mas sempre garantindo o atendimento ao público. O principal, o essencial é isso, a gente não pode deixar a população sem atendimento. Então, é tudo mesmo organizado ali dentro da escala do órgão, né? Onde ele está, com os colegas que ele trabalha, mas é possível, sim, desde que só seja tudo acordado e feito da forma que garanta sempre esse atendimento. Mas, na teoria, o Ministério Público funciona de que horas a que horas? Então, as promotorias funcionam de 10 às 6, normalmente, né? E o Ministério Público pode trabalhar de 8 às 16, né? Então, nesses horários, tudo é possível. Perfeito. É só organizar com a sua chefia qual é o horário de trabalho. Legal. Queria falar um pouquinho aí sobre exatamente o plano de cargos e salários de vocês, né, dos servidores. Você já deu um en passant, falando que acho que leva-se 18 anos para chegar ao topo da carreira, não é isso que você comentou? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? Então, explica um pouquinho como é que funciona esse plano de carreiras. Temos quantas classes, quantos níveis, como é que funciona a promoção e a progressão, que são coisas diferentes, né? Explica para a gente isso. Então, a gente tem aqui nossa carreira, nosso plano de carreira de 2011, né? Foi aprovado aqui, enfim, eu entrei já nesse novo plano de cargos, que foi ótimo, é um plano de cargos realmente muito bom. A gente tem aí, são 3 níveis, né, de promoção, né, e são 3 classes e 5 níveis por classe, né, que chegam aí mais ou menos 15 patamares remuneratórios. A gente sobe aqui a cada ano na carreira, na evolução da progressão é ano a ano. Quando a gente chega no 5º ano, né, a gente tem um interstício, que a gente chama, né, que a gente fica um ano sem progredir, e depois a gente recebe, a gente faz a promoção, né, que aí sim a gente passa para o outro nível, né, é o nível de A1 a C15. Cada nível na carreira a gente tem um aumento de 5%. Tá? Sendo que no primeiro nível, se não me engano, são 7. Tá? Então, é 7, 7, 7, aí a gente chega no final, 5. Aí, no próximo nível já passa a ser 5. E quando a gente passa faz a promoção, ou seja, a gente passa do nível A para o nível B, a gente recebe 10%. De forma que, no geral, quando a gente, em 6 anos de Ministério Público, né, quando a gente faz a primeira promoção, a gente aumenta o nosso salário em 60%. Tá? Só para ter uma ideia aí de quanto realmente muito rápida a evolução na carreira aqui. Isso é muito bom.
Até porque, Luiz, a gente tem visto aí cada vez mais reformas, né, da nossa área de previdência e tudo mais, e essas reformas têm tentado diluir, né, o nosso provento lá no final da nossa carreira. Então, quanto mais rápido a gente chega ao final da carreira, é melhor, porque a gente recebe o valor mais alto durante mais tempo. E a gente consegue garantir na aposentadoria um valor de provento de previdência muito próximo ao que a gente está aposentando. É que a gente sabe que já não existe mais a integralidade e paridade no serviço público, né? Mas uma forma da gente poder contornar um pouco essa falta é ganhar, evoluir muito rápido na carreira e manter um salário alto durante um bom tempo, né, de contribuição, né, para a aposentadoria durante um bom tempo. Então, isso é importante, né, para que os colegas que tenham interesse, né, inclusive na questão da aposentadoria, saibam o quanto é fundamental ter a evolução rápida na carreira. Né? A gente agora, inclusive, está numa luta para ter um novo nível na carreira, ou seja, ser um nível D. O Tribunal de Justiça conseguiu isso lá, né, e a gente tem uma relação com o tribunal muito próxima, né, toda vez que acontece alguma coisa lá, a gente tenta trazer para cá, mais ou menos como acontece com os juízes e os promotores, tudo que acontece lá eles tentam levar para cá, ou vice-versa. Então, estamos na luta agora para ter o quarto nível na carreira, que aí nos levaria até o D20, né, que aí seria fantástico, enfim, seria realmente uma carreira, até aí passaríamos até a ser um top 2, top 3 do Rio de Janeiro. Aí eu tenho até aqui, não sei se, acho que é importante falar em números, né? A gente fez uma planilha, né, da projeção de cada cargo, né, até o final da carreira, vamos dizer assim, mais ou menos 37 anos, né, e quem começa como técnico, né, recebendo, vamos dizer assim, R$7.000, aí somando com a auxílio alimentação, tudo mais, triênios, no final da carreira estaria ganhando 23.397 em valores de hoje, né, na carreira de hoje. Excelente. E no caso de analista, começaria ganhando mais ou menos 10.980 e terminaria ganhando 37 mil no final da carreira. Tá? Só para ter ideia de quanto é realmente uma carreira muito boa. Muito atrativa, com certeza. E me diz uma coisa, cara, o plano de cargos do MP também prevê pagamento de adicional de qualificação para os servidores, não é isso? A gente tem previsto em lei, né, o adicional de qualificação, e a gente ainda não conseguiu implementá-lo internamente. Isso aí é uma outra questão que o regime de operação tem nos derrubado, né? A gente tem, enfim, tentado aqui com o Procurador-Geral achar algum caminho, ainda não está, é uma das pautas principais hoje do sindicato, né? Trazer o auxílio. Somos uma das poucas carreiras que ainda não tem essa regulamentação do adicional de qualificação, o Tribunal de Justiça acabou de fazê-lo agora no ano passado. Então, assim, é a nossa prioridade hoje fazer o adicional de qualificação sair do papel. Então, também aqui o auxílio home office, né, que foi criado na lei de 2021, que vai ter também essa possibilidade, a gente ainda não tem isso, ainda não está garantido, pelo mesmo motivo do adicional, estamos com questões no regime de recuperação fiscal, mas os direitos existem na lei, mas só falta realmente a gente ter o espaço para regulamentar internamente, e esse é o papel que o sindicato vai fazer, de cobrar, de ter, garantir mais esse direito para o servidor do Ministério Público. Só para explicar aqui para os nossos ouvintes, o adicional de qualificação é uma espécie de gratificação que o servidor recebe toda vez que ele tem um grau de escolaridade, uma titulação superior a que exige o cargo. Por exemplo, se o técnico que exige nível médio, né, um servidor que passou para o cargo de técnico, se ele tiver nível superior, ele já vai ganhar o adicional, né? E também se tiver mais do que isso, um mestrado, doutorado, uma especialização. Até 15% esse valor, né? Que, na forma da lei que a gente aprovou, ele pode chegar a 15% do valor da sua remuneração e incorpora para a aposentadoria. Então, assim, incorpora com a aposentadoria, exatamente. Isso que é legal, né? Vamos torcer, então, para que isso seja regulamentado logo. É a nossa luta aqui, número 1. E Vinícius, assim, o Ministério Público ele incentiva o pessoal a fazer, né, a se qualificar, né? Paga, por exemplo, cursos de universidade, de graduação, de mestrado, de doutorado, MBAs, especializações de modo geral, ou não? Tem algum tipo de financiamento, ou integral ou parcial? Não, a gente tem na nossa lei uma previsão de afastamento para cursar, né, frequentar cursos no Brasil ou fora do Brasil, sem perda de remuneração, né? O incentivo principal é um pouco esse. E isso ainda, até hoje é difícil de ter, porque a gente está com o quadro tão apertado que é difícil liberar alguém para fazer, mas existe a previsão em lei. Tá? E a gente tem, por outro lado, o nosso IERB, né, que é o Instituto de Educação aqui do Ministério Público. Ou seja, internamente a gente capacita servidores, né, inclusive com pós-graduações gratuitas para os nossos quadros.
Então, a forma que a gente tem de incentivar a qualificação, a contínua capacitação dos nossos servidores é por esses dois caminhos. Né? O IERB, inclusive, agora apresentou um curso de gestão, de liderança, temos curso na área jurídica também, né, de pós-graduação, que vão ter bastante bolsa para os nossos colegas poderem aproveitar e se qualificar, né? Manter sempre aí a atualização, né, dos estudos em dia. Então, esses são os caminhos que a gente tem aqui de valorizar um pouco também essa área de capacitação. A gente tem aí tido bastante conversas com o pessoal do IERB, né? Eu, inclusive, meu órgão de origem é o IERB, né? Eu fazia lá todo esse trabalho de seleção dos colegas bolsistas, e aí é por esse caminho, cada vez está crescendo mais no IERB, até convido os colegas a conhecerem aí que tem essa fome por conhecimento, porque tem muitas palestras, né? Muitas formas de difusão de conhecimento por lá. Então, tem as páginas do IERB na internet, tem o YouTube, tem lá bastante coisa bem interessante para quem tem formação jurídica ou também tem área administrativa. Né? Legal. Para a gente, então, aqui encerrar esse nosso bate-papo aqui, Vinícius, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para todos aqueles que pretendem participar desse próximo concurso para a área de apoio do Ministério Público. Perfeito. Gente, vocês podem ter certeza que duas coisas, assim, esse concurso vai sair, né, e esse concurso vai chamar muito mais do que vai sair no edital. Tá? Então, fiquem muito tranquilos em relação a isso. A nossa realidade aqui de trabalho é muito boa, né? A gente, obviamente, tem os problemas de qualquer, né, local de trabalho, temos aí nossas lutas, o sindicato, a associação trabalham para trazer, né, e fazer com que o Ministério Público seja cada vez um lugar de trabalho cada vez melhor. Mas vocês podem ter certeza que em termos de estrutura de trabalho, de remuneração, enfim, diversas coisas, vocês não vão encontrar concurso melhor do que esse. Então, podem ter certeza, podem contar com a gente, né? Cobrar depois, que eu devo estar aqui ainda, que esse vai ser certamente um local de trabalho, um dos melhores concursos que vocês vão poder prestar aí nesse ano, pelo menos, de 2024. E eu, né, espero que muitos colegas se inscrevam e os mais qualificados entrem, porque certamente a gente tem aí a demanda dos melhores quadros, e por isso a gente tem uma carreira tão valorizada. Né? Nós queremos que o Ministério Público entre os melhores colegas, os melhores quadros, para compor aqui com a gente e fazer esse trabalho fundamental que o Ministério Público exerce, né, de prestar serviço à sociedade, defender a sociedade nas mais diversas atribuições. Então, é isso. Quero agradecer, Luiz, por esse espaço também, porque para a gente, como eu disse, concurso público é fundamental, a gente vai sempre defender com muita vontade, né, que a gente tenha sempre concurso aberto, sempre convocação, e aqui a gente tem pelo menos já esse exemplo, né, de que podemos ter sempre concurso ativo, chamando colegas até o final até o encerramento do concurso, como vai acontecer agora, numa última leva aí, final, para a gente ter aí o encerramento do concurso. Mas era essa a mensagem que eu queria passar, agradecendo aí mais uma vez a oportunidade e o espaço. Sensacional, Gabo. Vinícius, a gente agradece a sua presença aqui dessa entrevista, por vir falar sobre o MP com os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural, né? E fica aqui já o convite para que você possa voltar aqui numa outra oportunidade para a gente falar um pouquinho mais sobre o Ministério Público. Quem sabe aí quando sair o edital, não é isso? À vontade, estamos aqui à disposição. Valeu mesmo, Vinícius, muito obrigado. E, pessoal, eu também vou ficando por aqui. Eu agradeço a audiência e recomendo a todos aí que acompanhem as nossas redes sociais e também a seção de notícias do site da Degrau Cultural, pois a gente está sempre aí trazendo conteúdos atualizados sobre o que está rolando de mais importante no mundo dos concursos públicos, inclusive sobre o concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau!